Um outro. Eu já entrei aqui falando um outro, não? Calma, olá a todos, olá a todas, olá a todo mundo, olá pessoal. Então é o seguinte, pessoal. É... Vendo aqui as minhas anotações, mantendo ainda o tema da disciplina na escola e agora trazendo outras reflexões, tem um outro ponto que eu acho que é importante refletir, assim, que veio diversas vezes em minha cabeça, que é a questão da culpabilização do outro. Esse é um ponto muito delicado, principalmente para conversar com outros professores, tá? Ou com a gestão de uma escola. É muito complicado. Porque normalmente o problema da indisciplina, o problema da bagunça, o problema da agressividade, da violência dentro de uma escola tem culpados. Será que tem? E é aí que entra o ponto. Eu não acho que tem tão claramente. Eu acho que tem relações que estabelecem condições, causas e efeitos, tá? Eu acho que essas relações, a maneira que as relações estão sendo travadas, ela não é possível apontar um ator ou uma pessoa, um grupo de pessoas como sendo o problema. Porque aí nós entramos naquela outra conversa que eu já tive a respeito de quando dos textos, né, que trabalham com a ideia do estrangeiro como sendo o mal, o canibal, o demônio e assim por diante. Então vamos lá. Essa ideia de culpabilização do outro é complicadíssima, né? Que eu acho que é o ponto mais básico é quando eu fico culpabilizando o outro por um problema, dificilmente eu vou lidar com o problema, porque o problema é o outro. E aí eu começo a flertar até mesmo com um certo discurso de ódio. Mas o problema é os bolsonaristas, o problema é os comunistas, o problema. Não, só não. Só não. Né? O problema muitas vezes não é a pessoa. Às vezes algumas estruturas de pensamento são problemas. Às vezes atitudes são problemas, mas não a pessoa. Por que não a pessoa? Porque aí eu devo concordar, por exemplo, com o Paulo Freire, com o Reinaldo Azevedo também, que recentemente falou sobre isso. O ser humano, que ele falou até elogiando o catolicismo que ele é, né? Ele pratica, o, o Reinaldo Azevedo, né? No caso. É, o ser humano, ele é ser histórico. Isso é a palavra do Paulo Freire mais, né? Ou seja, ele é um ser em construção. Ele é um ser que pode mudar. A história do catolicismo mostra muito isso. Nós temos diversos santos, ou às vezes até milagres de alguns santos relacionados à conversão no sentido moral social da pessoa. Como assim moral social da pessoa? Vamos lá. Eu não lembro o nome da santa agora, me fugiu, ok? Ela é uma santa que é uma adolescente, né, que foi morta acho que com 14, 13, 14 anos, por um rapaz que queria estuprá-la, né? E ela foi esfaqueada. O cara foi preso e ele acaba se arrependendo fortemente do seu da sua ação. E quando ele sai da prisão, ele até mesmo vai cuidar da mãe, da família dessa menina que ele matou. É. Com todas as dificuldades, obviamente, acredito que não foi uma coisa de chegar lá e a família, tudo bem, pode vir. Não, mas nós temos outras histórias na, no mundo carcerário, por assim dizer, de coisas assim que aconteceu. Não só relacionado à religião, diretamente religioso, mas também de arrependimentos que forçam, que não é nem força, mas impulsionam a pessoa a querer mudar. Porque o arrependimento ele tem essa característica. Ele é diferente da culpa. Culpa não é ficar, eu fiz aquilo, eu sou um monstro. Então, percebeu? Eu sou um monstro. Eu nem, não reconheço a distorção do meu entendimento como um problema. Eu não reconheço a minha atitude como um problema. Eu reconheço um eu
tanque, um eu imutável como um problema. E aí a coisa fica feia pra caramba. Tá? Então, o arrependimento, né, ao contrário da culpa, ele reconhece essa característica de mudança da pessoa. Reconhecendo essa característica de mudança da pessoa, ele impulsiona a pessoa a tentar mudar. E aí temos uma diversidade de possibilidades de mudança. Mas, na minha humilde opinião, todas perpassam, de uma maneira ou de outra, pela educação. Tá? Como assim, maneira de outra? Porque não é a educação sozinha. Eu acho que nunca é. Eu acho que a violência nas escolas e a violência às escolas, ele não é um problema educacional apenas. Porém é também. Tá? Ele é um problema psicológico, é um problema educativo, é um problema social, econômico e um monte de outras coisas envolvidas. É até interessante que eu estava lendo alguns artigos sobre a educação lá na Noruega e quando eles pensaram em como tentar melhorar essa situação, isso anos atrás, tá? Porque todo mundo pensa, Noruega é país de primeiro mundo, mas nem sempre foi assim, meu. Eles tiveram que tomar atitudes, eles tiveram que pensar como solucionar problemas, e eu acho que esse é um ponto interessante de refletirmos, e por isso que eu gosto até mesmo de ler alguns artigos noruegueses sobre a questão de educação. Porque como eles resolveram? Daí tem um conceito de pedagogia social lá. Né? E existe toda essa noção também de uma aproximação do professor, né, da família, com as famílias dos alunos, né, uma questão da educação não ser apenas para o aluno, mas também para as famílias. E só que é só educação? A educação é um flanco, é uma dos fatores a serem trabalhados. O social é outro fator a ser trabalhado, o serviço social. A economia é outro fator a ser trabalhado. As leis são outros fatores a ser trabalhado. E todas em harmonia. O que seria em harmonia? Harmonia, ou seja, buscando o mesmo objetivo. Tá? Então, existe uma necessidade de entendimento mais amplo, né, sobre como resolver essas questões. Entretanto, educativamente, na educação, só para não fugir muito, tá? Na educação, nós acabamos nos perdendo muito quando nós tentamos, nos cobramos por uma coisa que é muito mais complexa de se resolver, como se o problema fosse só para nós resolvermos, tá? 2. Quando nós ficamos tentando achar culpados para os problemas de violência, os problemas de relações interpessoais que nós temos na escola. Não considero isso correto. Nós temos que pensar nos papéis, temos que pensar na finalidade da disciplina, na finalidade da disciplina como maneira de diminuir condições de sofrimento dentro de uma escola, ou seja, diminuir a agressividade, diminuir a violência de alguma maneira, né? Ou tornar essas relações que são conflituosas e não deixarão de ser, porque o conflito não necessariamente precisa da agressividade e da violência, mas o conflito existe e esse conflito pode se tornar algo mais construtivo do que perturbador, né? Então, isso tudo tem que ser pensado e todos os participantes da comunidade escolar têm seu papel nesse trabalho. Comunidade escolar, para quem não sabe, não é só gestão, docentes, funcionários, alunos, é também pais, mães, são vizinhos, pessoas da proximidade que queiram participar, é o conselho tutelar, é o serviço social, é o posto de saúde, é tudo isso. Então, as atuações, elas precisam ser pensadas, né, em qual o papel de cada frente desses fatores, né, de cada um desses fatores, qual o papel dos agentes que estão dentro desses fatores, ou seja,
Qual é o papel do professor, qual é o papel do gestor, qual é o papel do aluno, qual é o papel nessa relação, tá? Uma das coisas que eu acho importante, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Que para falar sobre, por exemplo, noções de hierarquia e etc., de respeito, de autoridade. Acho que isso é um assunto importante, mas eu deixo para o próximo vídeo. Então, por enquanto, até mais. Não, até mais não. Só para dar aquele resumo. A questão da disciplina, portanto, a questão da culpabilização do outro, ela não nos ajuda, a perceber qual o meu papel. 2, não ajuda a entender o problema, porque o problema é o outro e não a atitude, não a estrutura de pensamento que leva a determinadas atitudes, a determinadas ações, tá? Então, nós temos que evitar isso. Temos que tentar entender as estruturas de pensamento, as estruturas das atitudes, as condições que tornam essas atitudes viáveis ou não viáveis, né, para pensar na questão disciplinar. Beleza? Então agora interrompo e já começa a minha próxima gravação. Até mais.